Câmara dos Representantes. Debates, entrevistas, comentários. Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes. Esta lua que nos une, uma frase tantas vezes proferida, pode ser o mote deste programa. No Sri Lanka, Miguel Jarimba está à frente de um projeto de promoção da língua e cultura portuguesas junto da comunidade Burger. Roberto Moreno, professor universitário, brasileiro, que vive há 20 anos em Portugal e criador da Fundação Geolíngua, quer para a língua portuguesa um lugar digno no mundo e já idealiza uma grande festa para 2014. É que no dia 27 de junho o português faz 800 anos. Uma proposta avançada durante o seminário promovido pelo Instituto Camões com o tema O Valor Económico da Língua Portuguesa e Espanhola. Estratégias de internacionalização precisam-se e já se pensa na criação de um observatório da língua portuguesa. Propostas para ouvir já a seguir. Fique por aí. Roberto Moreno, professor universitário, fundador da Fundação Geolíngua, criador da GeorPress.org, é perentório. A língua portuguesa está a ser muito maltratada neste mundo cada vez mais global. E propostas para dar à língua portuguesa a dignidade que é sua por direito não faltam. A Roberto Moreno, este brasileiro que vive há 20 anos em Portugal. Uma delas passa pela realização de uma grande festa da língua portuguesa durante o Campeonato do Mundo de Futebol em 2014. Roberto Moreno, comecemos então pela sua desilusão, a de que a língua portuguesa não tem sido tratada como merece. Muito bem, obrigado pela oportunidade de poder dizer aos seus ouvintes que a língua portuguesa está sendo muito maltratada do ponto de vista geopolítico e do ponto de vista de marketing, porque nunca foi feito o marketing da língua portuguesa por outra visão, num outro aspecto. É mostrar que no processo da globalização, visto que cada cidadão tem que falar duas línguas, é o bilinguismo que tem que ser promovido e não o incentivo ao monoglotismo. Por exemplo, se todos começarem a aprender inglês, o norte-americano só fala o inglês, quer dizer, só sabem falar uma língua. Então, visto que é o bilinguismo que tem que ser promovido, a nossa língua portuguesa tem uma característica que não é divulgada. Nem o Brasil, nem Portugal, os 8 países de língua portuguesa não divulgam para o mundo que a língua portuguesa tem uma característica única no mundo. É o fato de nós entendermos o espanhol, mas o espanhol não entende a gente. Isso é uma mais-valia. Ora, os espanhóis são 21 países, 450 milhões de pessoas. Nós somos 8 países e 250 milhões. Somando a iberofonia da Península Ibérica, significa 700 milhões de pessoas. Nesse bilinguismo, nós é que somos bilíngues, porque os espanhóis têm uma dificuldade de nos entender. Por que isso? Qual a razão científica? Primeiro porque a língua portuguesa surgiu do galego, era o galaico português, até 27 de junho de 1214, com o testamento de Dom Afonso II. Quando a língua portuguesa se separa, lógico, ela começou desde 1214 a se desenvolver, na época dos descobrimentos começou na sua deriva buscar e desenvolver os símbolos fonéticos nasais, que é a razão por que os espanhóis têm uma dificuldade de nos entender, é porque a estrutura gramatical da língua portuguesa possui 12 símbolos fonéticos, 7 orais e 5 nasais, contra apenas e unicamente 5 símbolos fonéticos orais do espanhol, que é o A, E, I, O, U. A nossa língua portuguesa, além do A, I, O, U, A, An, E, I, O, Ão. Ora, é só divulgar para o mundo, utilizando uma linguagem de publicidade, numa estratégia de marketing, que ao aprender o português, pague 1, leve 2,5. Bem de borla, 90% do espanhol, 50% do italiano, e comunique-se com 700 a 800 milhões de pessoas nas terras mais ricas e férteis do mundo. Portanto, eu que já nasci bilíngue e meio, tenho que incentivar o árabe, o mandarim, o hindi, todos esses que só falam as suas línguas e vários dialetos. Na Índia, por exemplo, são 1000 dialetos e 27 línguas correntes. Incentivar a esses
que é via a língua portuguesa, pelo fato de nós entendermos espanhol, eles vão ter um poder de comunicação com mais 700 milhões de pessoas em toda a América Latina, Península Ibérica, na África, Angola, Moçambique, Guiné, São Tomé, Cabo Verde e até Timor. Tem um pezinho lá na Ásia. Portanto, esse valor da língua portuguesa, já que nós estamos aqui no Fórum da Economia da Língua Portuguesa, e eu acrescento o valor econômico e sociocultural da língua portuguesa, é divulgar esses fatos para o mundo. Como eu disse ali, a China, o que é um país rico? O país rico é os Estados Unidos, que vive da Bolsa de Valores. Está aí o Sr. Madoff, que não nos deixa mentir. Quer dizer, num dia os Estados Unidos está lá, no outro dia ele quebra. Um país que vive de Wall Street? Não, um país rico é quem tem 1/3 das reservas de água doce do planeta Terra, que é o Brasil. Quem tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, que é o Brasil. Quase o tamanho de uma China, que tem 9,5 milhões. Porém, a China tem 4% da água do mundo contra 1/3 do Brasil. Desses 4% da água do mundo está na China, 90% está poluído. Eu não estou vendo os chineses viver no deserto da Mongólia, no deserto de Gobi, que é praticamente a maioria das áreas da China. Portanto, esses 1,350 bilhão de chineses vivem hoje na sua área agriculturável, que representa o estado do Pará, que é 1/10 do Brasil. Portanto, é cientificamente comprovado que toda a população da China poderia viver em 10% do Brasil. O Brasil hoje tem condições de colocar no seu país 13 bilhões de pessoas, o dobro da população mundial hoje, praticamente, que é de 7 milhões. Isso não é divulgado? Isso é um país riquíssimo. E nem o Brasil faz esse seu marketing. Pra você ter uma ideia, um outro dado. O Rio Amazonas despeja para o mar, a cada 27 segundos, 1 litro de água, que é, 27 segundos, dá 2 litros de água por minuto, 120 litros de água por hora, 2.880 litros de água por dia. Isso é o que o Rio Amazonas joga fora. Isso vai ser divulgado para o mundo. Eu tenho um projeto até de canalizar o Rio Amazonas e despejar água aqui para o mar, despejar água lá na China. A China vai adorar pagar esse projeto e desaguar o Rio Amazonas lá na China. Mas vamos deixar esse seu projeto ambiental e vamos passar para o nosso projeto linguístico. Então, com este manancial todo que temos à nossa disposição, porque é que a língua portuguesa ainda não tem a relevância que merece no mundo? Ainda não tem um papel reconhecido oficialmente. O que é que falta? Quer que eu diga o culpado? O maior culpado de tudo isso? Jornalismo. Um jornalismo sério e isento e divulga, como você está fazendo agora. E o outro jornalista que escuta isso, e os empresários replicam. Aí vem outro, Roberto, gostei. Olha, vem cá, vem aqui para a rádio, para o jornal, para a imprensa, para a revista, né? Divulga mais isso com detalhes e começa a divulgar. Não foram 2 jornalistas do Washington Post que, ao denunciar o caso de Watergate, colocaram o Nixon para a rua? Todos nós sabemos que o jornalista, quando quer, divulga tudo o que ele quiser. Mas a verdade, Roberto, é que estas questões culturais, e nomeadamente as questões da língua, temos logo um adversário de peso inglês, não é? Mas também não tem a ver com as mentalidades das pessoas, com os próprios governantes, às vezes com a falta de apetência para estas questões. Vamos supor que você seja uma jornalista norte-americana, né? E aí, de repente, você fala, peraí, é verdade, então, que a língua portuguesa tem todo esse potencial de comunicação com 700 milhões de pessoas pelo fato de entender o espanhol? Espera um pouquinho, então isso quer dizer que se o John, o Paul e o Smith, esses 3 monoglotas que nós temos aqui, que só falam inglês e comunicam-se também com 700 ou 800 milhões de pessoas, se eles se tornarem bilíngues, primeiro o inglês, depois o português, eles ganham o mercado de toda a América Latina, Península Ibérica, os países da África, Angola, Moçambique, Guiné, São Tomé, Cabo Verde até Timor, 700 milhões. Significa que o John, Paul e Smith, ao ter o português como segunda língua, além do inglês, ele vai criar um mercado de comunicação de 1 bilhão e 600 milhões. 8 e 8, 16, 1 bilhão e 600. Mas como é que isso pode ser feito, Roberto? Isso vai ser feito. Então, muito bem. Começa a divulgar isso, replicar. E vários países, e os Estados Unidos falam, olha, nós somos os primeiros a ganhar. Quem é que vai divulgar isso? Estados Unidos, China, Rússia e Índia, por fatores geopolíticos e geoeconômicos. Por quê? Porque cria-se um mercado só pelo fato de quem só fala inglês ter o português como segunda língua e se comunicar com 700 milhões de pessoas, para já não falar os 50% italianos, que são 800 milhões, significa que eles vão ter um poder de comunicação na indústria sociocultural, a indústria Hollywood começa a fazer filmes em português, porque os Estados Unidos começa a ganhar dinheiro ao promover o bilinguismo. Ou seja, a coisa mais importante para o norte-americano, a língua não vem em primeiro lugar, é o dólar, o poder econômico, é estar na frente. Significa, se dá lucro aprender português para o norte-americano, ele promove o português, ele coloca a comunicação social para divulgar. Então como é que vamos pôr o português a dar lucro?
Simples, é divulgar através da comunicação social. Esse lucro é mostrar as riquezas, como eu disse antes, que o Brasil tem. É mostrar que a língua portuguesa se comunica com 700 milhões de pessoas nas terras mais ricas e férteis. Isso é lucro. Isso é divulgar o poder geopolítico e econômico da língua portuguesa. Agora é preciso divulgar, não uma vez, 2, 3, 4, na mídia impressa, na mídia falada, na mídia visual, audiovisual e assim por diante. Ou seja, a língua portuguesa não tem preço, mas tem muito valor. Até aí já chegamos. E é a aposta nesse valor e na sua rentabilização que o Roberto Moreno já olha mais longe. Tem os olhos postos, agora que estamos em 2011, já pensa em 2014. 2014 vai acontecer o quê? Exatamente a Copa do Mundo no Brasil. Em junho de 2014. Olha que interessante. O rei que deu origem à língua portuguesa, através do seu testamento de vida, foi Dom Afonso II. Neto de Dom Afonso Henriques, filho de Dom Sancho I, terceiro rei de Portugal. Pois bem, que cunhou moeda, inclusive, e tudo. Ele fez um testamento que tem uma data, a 27 de junho de 1214. Ora, o que acontece? 8 séculos depois, em 2014, a Copa do Mundo no Brasil, em junho. Imagine a seguinte situação. Eu vou fazer uma carta aberta, dirigida à FIFA, solicitando, essa carta eu vou tentar conseguir o apoio dos 8 ministérios da cultura, dos 8 países de língua portuguesa. Não estou vendo os ministérios da cultura não apoiar um evento em prol da língua portuguesa. É uma oportunidade de ouro, né? Solicitar à FIFA o seguinte, que se reserve o dia 27 de junho, o estádio Maracanã, por exemplo, para a maior festa dos últimos 8 séculos, em homenagem à língua do país anfitrião, que é o Brasil, que é o português. A ideia seria, então, solicitar. Imagina a festa tendo como convidado de honra a língua espanhola, com todas as suas, o galego, o catalão, o castelhano, o euskera, e assim por diante. Ou seja, as línguas que fazem parte da Espanha, da língua espanhola. E tendo como convidado o Plácido Domingo e o José Carreira, que são 2 espanhóis, a cantarem pelo menos uma música, uma ópera em português. Convidar até o Paul McCartney para cantar uma música dos Beatles, que foi um grande incentivador da língua inglesa no mundo, cantar uma música em português. E assim por diante, vários cantores cantar em português, porque é homenagem à língua que faz aniversário de 8 séculos. Isso nunca foi feito no mundo. Então a ideia é, os jornalistas, como já lá estão, é o maior evento do mundo, são 2. Um é a Copa do Mundo e 2 anos depois, no próprio Rio de Janeiro, tem as Olimpíadas. Ou seja, no evento da Copa do Mundo, os jornalistas do mundo inteiro já estão lá. Serão convidados a comparecer e dar visibilidade a que naquela data a língua portuguesa faz 8 séculos. Então isso é uma forte promoção da própria língua portuguesa. Não é só a língua portuguesa, é mostrar tudo aquilo que está envolvido. Língua é um assunto de Estado, é de segurança nacional. Língua, enquanto matéria-prima da comunicação, que por sua vez a comunicação é matéria-prima da informação, é o principal produto do mundo. O segundo é a água. Nesse espetáculo vão participar artistas portugueses e brasileiros? Sem dúvida nenhuma, serão convidados os 8 países de língua portuguesa, cantores, artistas. Por exemplo, alguém vai lá de Portugal cantar o hino nacional português, cada país vai cantar seu hino, e vai cantar uma música popular portuguesa. Por exemplo, o fado. Alguém lá no Brasil vai cantar o hino nacional brasileiro e vai cantar uma música, de repente, da bossa nova ou da música popular brasileira. Ou seja, é uma festa de confraternização não só dos países de língua portuguesa, como também como convidado de honra o espanhol. Porque toda a minha intenção é fazer com que os hispânicos deixem de ser monoglotas e passem a ter a língua portuguesa como segunda língua. Mesmo porque isso faz parte do acordo Mercosul, que é Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, Bolívia, Chile, Venezuela que entrou. Faz parte do acordo Mercosul o bilinguismo, um coloca a língua do outro. O presidente Lula até ganhou o prêmio no final de 2009, o prêmio Don Quixote, criado pelo rei da Espanha, pelo fato do ex-presidente Lula ter colocado o espanhol como segunda língua no Brasil. O que eu quero é que também os nossos vizinhos e também a Espanha coloquem o português como segunda língua. Melhor para eles. Não vai esperar sentado, ou vai? De jeito nenhum, de pé e correndo e motivando todas as pessoas a divulgar isso, como você está fazendo nesse veículo. Tomara todos escutem e repliquem e me convide para fazer palestras em qualquer canto do mundo, gratuitas. Para quando vai escrever a carta aberta? Já começou a tratar dos preparativos? Já tem o esboço da carta aberta, já tem até o esboço, 90% pronto, do Tratado de Tordesilhas II. Cuja ideia é, em 2014, o Tratado de Tordesilhas, veja bem, 1494. Em 2014, o Tratado de Tordesilhas faz 520 anos.
por que não fazer um novo Tratado de Tordesilhas 3.0, né? Tordesilhas 2, a ser assinado em Tordesilhas, novamente, por 5 pessoas de cada um dos países iberófonos, ou seja, são 150 pessoas, um tratado de autoestima, de se fortalecer essa dobradinha, o português e o espanhol, um aprende a língua do outro, com destaque a nossa, pelo fato do seu bilinguismo natural, e fazer com que nesse Tratado de Tordesilhas 2 comece-se a criar um projeto de autoestima a nível iberófono, mostrar que esses 700 milhões de pessoas que não têm problema de comunicação por ter essas duas línguas tão próximas, né, não precisam aprender inglês ou qualquer outra língua do mundo. Eles é que têm que aprender a nossa língua, de preferência o português, por todos os fatores que eu já disse, né? Agora vamos ver se os jornalistas comecem a ser cada vez mais curiosos e replicar tudo isso. Roberto Moreno, professor universitário, fundador da Fundação Geolíngua, criador da Geopress.org e viver há 20 anos em Portugal, que faz da língua portuguesa a sua bandeira. Um observatório da língua portuguesa e espanhola, uma das ideias que saiu deste encontro. A economia das línguas portuguesa e espanhola, tema de seminário no Instituto Camões em Lisboa. O Câmara dos Representantes está a chegar ao fim. Contamos com a participação dos jornalistas Cristina Borges e Germano Campos. Um programa com edição e apresentação de Paula Machado. Por hoje é tudo. Até à próxima. Câmara dos Representantes. Debates, entrevistas, comentários.